A paz do Senhor Jesus, amém. Passando aqui para deixar mais uma porção da palavra de Deus, mais uma porção bíblica. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então, que nós venhamos correr para Jesus. Nós precisamos correr para Jesus porque Ele é torre forte, Ele é escudo e fortaleza. Jesus, Ele é o nosso escudo para nós se defender dos ataques malignos, dos ataques de Satanás. E hoje nós vamos estar meditando em um texto, falando sobre esse assunto. Nós vamos estar meditando no livro de 1 Timóteo capítulo 4, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, quando o apóstolo Paulo, ele diz, mas o Espírito expressadamente, aqui a palavra Espírito se refere ao Espírito Santo, porque está escrito com o E maiúsculo, então se refere ao Espírito Santo. A palavra expressamente significa com clareza, sem sombra de dúvida. Então o apóstolo Paulo, ele diz, mas o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, expressamente, ou seja, com clareza, sem sombra de dúvida. Ele diz que o Espírito Santo diz que nos últimos tempos, ou seja, hoje, os dias que nós estamos vivendo, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele sempre manteve o seu povo sob alerta, E nós vemos que Satanás, ele sempre tenta atacar o povo de Deus. E por quê? Satanás, ele sempre se opôs ao povo de Deus. Tanto na antiga quanto na nova aliança nós vemos. E nós sabemos que esses ataques, nós sabemos que o agente que está por trás desses ataques é sempre o mesmo, é Satanás. Então nós precisamos estar atentos, precisamos estar alertas e precisamos estar sempre consultando a palavra de Deus, E nós vemos que o Espírito do Senhor, ele faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Nós estamos vivendo nos últimos dias, a igreja está vivendo seus últimos dias aqui na terra. E a sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus, ele preveniu a igreja de que isso aconteceria. E o que nós podemos fazer? Nós devemos continuar, nós devemos aproximar cada dia mais de Deus. Nós precisamos continuar lutando, não com armas físicas, não é com armas carnais, mas é com armas espirituais. O crente, ele precisa sair ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades
do mal. Aqui no versículo 2, é 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2, ele diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então o apóstolo ele faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. A hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs. Então nós precisamos estar atentos, precisamos estar alertas, né? O apóstolo ele faz referência a espíritos enganadores e a demônios. No versículo de número 5, aqui de 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 5, ele diz: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, né? Então, nós somos protegidos através dessas armas espirituais. Paulo ele escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula. Sem essa palavra, meus irmãos, nós estaríamos desarmados. E não há dúvida que o maligno ele tem levado vantagem sobre muitos cristãos que estão desapercebidos. O apóstolo Paulo ele mostra que a palavra de Deus possui poder santificador. Então nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos nos dedicar cada dia mais à leitura da palavra de Deus e à oração. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu te agradeço, meu Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de ler a tua palavra. Te peço, meu Senhor, que a cada dia, Pai, o Senhor venha abrir o meu entendimento espiritual, Pai. Na tua palavra diz que a tua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, cada vez, Pai, que nós lemos a tua palavra, o Senhor clareia o nosso entendimento, Pai. O Senhor nos ensina a andar, Pai, pelos teus caminhos, Pai. Que a cada dia nós possamos estar, Pai, atentos à tua voz, atentos à tua palavra. Que nós possamos a cada dia, Pai, todos os dias da nossa vida, estarmos andando, Pai, nos teus caminhos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.